Shalom, queridos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui na nossa série teológica Os 5 Dons Ministeriais Apostólicos. Hoje é a nossa quarta aula e nós vamos estudar o ministério de evangelista, ok? Na segunda aula nós estudamos o ministério de apóstolo, na terceira nós estudamos o ministério de profeta e nesta quarta nós vamos estudar agora o ministério de evangelista, o ministério evangelístico. Falando do ministério evangelístico, a função principal desse ministério é a evangelização. Isso fica claro, isso fica nítido. Nós sabemos que muitas pessoas que receberam uma vocação evangelística, que foram vocacionados como evangelistas, a igreja ordenou como evangelista. Nós sabemos que muitas dessas pessoas, eles não estão cumprindo o seu chamado da maneira bíblica e como devem ser. Por exemplo, aqui a função principal é o quê? A evangelização. Mas muitos desses evangelistas, eles não evangelizam, eles não vão em coerência com o chamado, com o propósito no qual foram escolhidos, vocacionados e ordenados pela igreja. Porque muitos deles se colocam como pregadores itinerantes. Então eles viajam para vários lugares, estados, cidades, até países e dizem que estão cumprindo plenamente a sua missão evangelística. Tudo bem, isso não está errado e pregar o evangelho faz parte da missão apostólica de fato. No entanto, todavia, a função principal é a evangelização, que é o quê? Ir aonde as pessoas que não conhecem o evangelho e pregar para elas, ensinar para elas o que a Bíblia diz, ok? A respeito do pecado, a respeito da salvação, quem é Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E uma vez que eles entendem isso, o Senhor Jesus torna então agora, ou deve tornar então agora para essas pessoas, assim como é para nós, o Senhor, o único Senhor e Salvador. Então, a Bíblia diz que para que a gente venha a ser salvos, e para que essas pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, que ainda não são salvos, para que isso venha a acontecer, é preciso que eles tenham fé. Ok? A Bíblia diz, através de Paulo, o apóstolo, quando escreveu a carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2, versículo 8, diz assim, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação é gratuita, é um presente de Deus para nós. Mas ela acontece por intermédio da fé. Só que esse mesmo Paulo, o apóstolo, ao escrever a carta aos Romanos, no capítulo 10, ele vai dizer que, versículos 8 e 9, ele vai dizer que para que a gente seja salvo, a gente precisa confessar com a nossa boca e crer com o nosso coração para a justiça. É assim que a gente é salvo. E como que isso acontece? Através da fé. Ele mesmo, Paulo apóstolo, também em Romanos, vai dizer que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando as pessoas, os evangelistas pregam a mensagem do evangelho aos perdidos, aqueles que não conhecem ainda o Senhor Jesus, e eles ouvem a mensagem do evangelho e eles criam fé no seu coração, Deus coloca fé no seu coração, o Espírito Santo os convence do pecado, da justiça e do juízo, e eles então podem crer para serem salvos através da graça de Deus que está iluminando o entendimento deles através da palavra que está sendo pregada. Então, como que alguém vai ser salvo sem fé? É impossível. Como que eles vão ter fé também se ninguém prega o evangelho? Esta é uma das missões principais de quê? Dos evangelistas. Os evangelistas são responsáveis, em primeiro lugar, pela evangelização. Os evangelistas devem ser focados em compartilhar o evangelho com os não cristãos, levando as pessoas a Cristo através da pregação e do testemunho. Mas, em segundo lugar, treinamento em evangelismo. O que é isso? Fazer discípulos também.
formar outros evangelistas também, ok? É missão do evangelista. É missão das pessoas que são vocacionadas como evangelistas. Eles precisam fazer discípulos para fazer o que eles estão fazendo também, para levar essa missão adiante, para levar essa missão maravilhosa avante, que é a proclamação do evangelho, ok? Então eles precisam treinarem e equiparem outros membros da igreja para serem eficazes e compartilharem sua fé, certo? E quais são então as características de uma pessoa que foi vocacionado ou que tem o ministério evangelístico? Nas igrejas tradicionais, aquelas que são de linha tanto calvinista como arminiana, nas igrejas arminianas eles fazem o quê? Eles fazem da seguinte maneira: tem o obreiro de porta, depois ele se torna diácono, e depois presbítero, e depois evangelista. E aí assim sucessivamente, sobe na escala. Da mesma maneira que acontece as promoções no supermercado. O cara entra como auxiliar, depois ele vai para o caixa, depois ele se torna um estoquista, depois ele se torna um supervisor, depois até um gerente, e talvez alguém que vai assumir uma diretoria lá na frente para uma nova unidade. É mais ou menos a lógica da liderança secular. Então essas pessoas, depois que passa por obreiro de porta, depois que passa por diaconato, depois que passa por presbítero, aí que vai ser um evangelista. O que a Bíblia diz aqui é que essas pessoas já que são chamadas para evangelistas, elas têm que ser descobertas como evangelistas, não por uma escala hierárquica, por cumprir uma tabela de posição, mas quando ela é vista pela igreja, entendida pela igreja, que ela tem um dom vocacional de evangelista, tem uma inclinação para se conectar com os perdidos e transmitir com facilidade e habilidade do céu a mensagem do evangelho, então essa pessoa ou essas pessoas são ordenadas ao ministério evangelístico. O evangelístico não é alguém abaixo de um pastor, abaixo de um apóstolo, abaixo do mestre. Um evangelista está de igual modo na escala hierárquica do mestre, do pastor, do profeta e do apóstolo. Esses 5 dons ministeriais formam o conselho apostólico da igreja. Era assim na igreja primitiva e é assim que deve ser em todas as igrejas no tempo em que nós estamos vivendo até a volta de Jesus. A igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo precisa ser administrada, governada por esses 5 dons ministeriais apostólicos, dos quais esse dom ministerial de evangelística está incluso. Ele não é alguém abaixo, é alguém que está na mesma medida e tem que trabalhar em conjunto, tem que trabalhar em harmonia, tem que trabalhar em conformidade. Ninguém é melhor do que ninguém, mas juntos trabalham para um objetivo comum, que é o crescimento e o aperfeiçoamento dos santos, para que chegue à perfeita varonilidade, a estatura de varões perfeito, a qual é a imagem do Senhor Jesus, certo? Então, quais são as características dessas pessoas que são chamadas, vocacionadas com o dom ministerial de evangelista? A primeira característica é paixão pelas almas. Tem uma paixão ardente por alcançar os perdidos e ver as pessoas se converterem a Cristo Jesus, o Senhor, ok? A segunda característica é habilidade em comunicação. Tem uma habilidade do céu para comunicar o evangelho com eficácia, de maneira que os perdidos compreendam com facilidade a mensagem que ele está pregando. Então, são comunicadores eficazes, capazes de apresentar o evangelho de maneira clara, convincente, ok? Para trazer um bom resultado na sua evangelização. É bom lembrar que essa capacidade vem do alto, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Não somos nós que fazemos toda essa movimentação por conhecimento bíblico e teológico, mas é o Espírito de Deus, através das nossas vidas, que faz com que isso aconteça de forma eficaz.
E a próxima característica é movimento e viagem. Muitas vezes os evangelistas estão em movimento, viajando para diferentes locais para pregar o evangelho, cooperando com os apóstolos na plantação das novas igrejas, ok? Esse é, então, o dom ministerial de evangelista, ok? Espero que você tenha entendido, aprendido com clareza o que significa ser um evangelista segundo a Bíblia Sagrada. E te vejo na próxima aula para falarmos sobre o dom ministerial de pastor. Bom, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações para não perder as próximas aulas e deixe o seu like para que o YouTube possa levar esse conteúdo para mais pessoas. E se você tiver interesse em participar da nossa comunidade no WhatsApp, escreva nos comentários que nós vamos te colocar na nossa comunidade no WhatsApp. Bom, a nossa aula fica por aqui. Te vejo na próxima aula, em nome de Jesus. Shalom.